Olá, este é o primeiro Fórum 20 anos, 20 temas realizado no âmbito da celebração dos 20 anos da entidade reguladora da saúde. Eu sou o Vítor Moutinho, coordenador do Gabinete de Comunicação da EBS. Ao longo deste ano, aqui nas páginas eletrónicas da entidade reguladora da saúde, serão realizados fóruns de discussão abertos ao público e que irão decorrer em direto. Estes fóruns pretendem abordar diversas temáticas que, pelo seu conteúdo, podem suscitar a participação dos utentes dos serviços de saúde, bem como dos prestadores de serviços de saúde. Para participar neste fórum, que recordo está a ser emitido em direto, não são necessárias inscrições prévias e qualquer pessoa pode participar. A forma mais simples é usar a caixa de comentários para colocar questões, que fica aqui do vosso lado direito, sobre a temática que está a ser analisada. E dentro do possível tentaremos responder às questões mais pertinentes. Há também uma outra forma de participação. Se quiser, pode enviar-nos um vídeo e, para isso, vamos passar a explicar como é que pode fazer. Para enviar uma questão em vídeo, deve, antes de tudo, aceder à página da entidade reguladora da saúde em www.ers.pt, procurar o menu Eventos, Fórum 20 anos, 20 temas, verificar qual é o próximo tema do fórum e depois, se achar pertinente, deve gravar uma pergunta para um dispositivo móvel e memorizar onde vai colocar o ficheiro. Após gravar a pergunta, deve voltar à página do fórum e clicar no botão Enviar vídeo. Vai abrir uma nova página que deve ler com atenção, deve assinalar os campos obrigatórios, neste caso são 3, deve preencher o nome e o apelido, deve escolher o vídeo que quer submeter, neste caso já estava pré-gravado, e enviar a pergunta. Depois de enviar e submeter o seu vídeo, é só esperar que o mesmo apareça durante a emissão. Esta é a forma de submissão de perguntas por vídeo. Hoje ainda não temos nenhuma, é a primeira vez. E o Fórum conta hoje como tema Informação e Liberdade de Escolha, instrumentos de proteção dos direitos e interesses legítimos dos utentes. Nos últimos tempos, o número de reclamações de utentes relacionadas com problemas de faturação nos cuidados de saúde prestados tem crescido. Consultas, exames e tratamentos cujo montante final cobrado pelos prestadores de cuidados de saúde é superior ao que inicialmente fora comunicado aos utentes. Estimativas de custo incompletas que culminam com a cobrança de quantias acima daquelas que os utentes legitimamente esperavam. Estas e outras questões práticas serão aprofundadas pelo meu colega de emissão, o Hugo Ferreira, do Departamento de Intervenção Administrativa e Sancionatória da entidade reguladora da saúde. Olá, Hugo. Vamos a isto? Olá, muito boa tarde. Vamos. Posso? Muito boa tarde a todos e a todas. Como resulta desta exposição inicial do Vítor Moutinho, nesta sessão iremos fazer uma breve apresentação sobre dois importantíssimos direitos dos utentes, o direito à informação e a liberdade de escolha. E neste sentido, propomos-nos no essencial a cumprir dois objetivos com esta sessão. Por um lado, perceber em que medida e por que razão o direito à informação e a liberdade de escolha configuram no plano prático instrumentos de proteção dos interesses legítimos dos utentes. Por outro lado, perceber o papel que a ERS, no quadro das suas atribuições legais, pode e efetivamente tem desempenhado em concreto nesta matéria. No entanto, julgamos pertinente fazer só uma ressalva inicial, que é de que a abordagem que aqui faremos, quer do direito à informação, quer da liberdade de escolha, serão cingidas a uma dimensão especial deste direito, que é que tem que ver com as implicações financeiras que resultam da prestação de cuidados de saúde para os utentes. Relativamente a esta apresentação, ela no essencial está dividida em três partes. Uma primeira parte sobre o direito à informação, o seu sentido e alcance, as suas implicações práticas e a sua razão de ser.
uma segunda parte sobre a liberdade de escolha nos estabelecimentos públicos e, sobretudo, nos estabelecimentos privados, onde aqui nos apresentaremos aqui um conjunto de exemplos práticos do exercício da liberdade de escolha nestes dois tipos de estabelecimentos e depois uma última parte sobre as competências e a intervenção da ERSE nesta matéria. Começando então pela primeira parte, a do direito à informação, o seu sentido e alcance. O direito à informação é, no essencial, o direito de todas as pessoas a serem informadas sobre a sua situação, o objetivo, a natureza, as alternativas possíveis, os benefícios e os riscos das intervenções propostas e a evolução provável do seu estado de saúde em função de um concreto plano de cuidados a adotar. Ora, como direito fundamental dos utentes que é, o direito à informação não poderia deixar de estar consagrado na Lei de Bases da Saúde, mas está também consagrado na Lei 15 de 2014, de 21 de março, que é um diploma fundamental que consolida legislação em matéria de direitos e deveres dos utentes dos serviços de saúde. Por outro lado, o direito à informação encontra-se igualmente consagrado na Lei de Defesa do Consumidor, enquanto direito específico dos consumidores. No entanto, a sua referência nesta apresentação justifica-se porque, em determinadas circunstâncias, os utentes aparecem também na veste de consumidores de cuidados de saúde. E qual é o conteúdo específico deste direito? Ou seja, que informações específicas é que o prestador de cuidados de saúde deve facultar aos utentes para cumprir na íntegra este direito? Desde logo, a informação sobre o diagnóstico. Em segundo lugar, a informação sobre a intervenção concreta que é proposta ao utente, ou seja, uma intervenção terapêutica, uma intervenção medicamentosa, a eventual necessidade de realização do exame complementar diagnóstico. Em terceiro lugar, a informação sobre as alternativas possíveis a essa mesma intervenção proposta. Em quarto lugar, as informações sobre os riscos e os efeitos secundários que podem advir dessa mesma intervenção. Por outro lado, o conteúdo deste direito abrange também a informação que deve ser facultada aos utentes sobre a possibilidade de eles próprios, a todo momento, poderem recusar ou revogar o seu consentimento para a realização desta intervenção. Sendo certo que esta informação deve ser também acompanhada de uma outra complementar que tem que ver com os riscos para a saúde desse mesmo utente que podem decorrer do exercício destes direitos. Uma última dimensão específica do direito à informação é que se prende com as questões administrativas, logísticas e financeiras que são inerentes à prestação de cuidados de saúde. E será sobre esta dimensão específica, como disse no início, que se irá centrar a nossa exposição. Ora, quando falamos de questões administrativas, logísticas e financeiras, que tipo de informação é que estamos a falar? Ou seja, que informação em concreto é que o prestador de cuidados de saúde deve facultar ao utente sobre esta matéria? Em primeiro lugar, a informação sobre os meios humanos e técnicos que estão à sua disposição e que poderão ser canalizados para a realização ou para a prestação dos cuidados de saúde pretendidos ou necessários, considerando a condição clínica do utente. No que especificamente diz respeito aos estabelecimentos públicos e convencionados, a informação sobre as regras de acesso e de referenciação em vigor no Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, a informação sobre implicações financeiras não poderia deixar de abranger também a informação que tem que ver com a eventual cobrança de taxas, não só a identificação da necessidade de os utentes terem de proceder ao pagamento de determinadas taxas, mas também a identificação do respectivo valor dessas taxas. Depois, a informação sobre os preços que serão praticados pela realização de um concreto ato médico ou um tratamento a realizar pelo utente e a informação que seja transmitida pelos prestadores de cuidados de saúde através de orçamentos apresentados aos utentes. Por outro lado, no contexto de uma prestação de cuidados de saúde no setor privado, mas em que essa mesma prestação de cuidados de saúde não é a título particular, ou seja, tem como pressuposto ser assegurado por uma entidade financiadora terceira, seja o Serviço Nacional de Saúde, sejam subsistemas privados ou públicos de saúde, como a ADE, prestações de cuidados de saúde, o prestador de cuidados de saúde tem também de facultar a informação ao utente sobre a existência ou não de acordos ou convenções com essas entidades financiadoras. Por outro lado, além da informação sobre a existência propriamente dita
dessas convenções e desses acordos, o prestador deve também identificar o seu âmbito de aplicação, ou seja, quais são especificamente os cuidados que estão abrangidos por esse acordo e por essas convenções, e as regras e os requisitos que o utente deverá preencher para aceder aos cuidados de saúde nessa qualidade. Ou seja, por exemplo, se da prestação de cuidados puder resultar para o utente a necessidade dele próprio custear parte dos atos propostos ou executados, como sucede, por exemplo, no acesso a cuidados de saúde, ao abrigo da ADSE, o prestador deve dar essa informação prévia ao utente. Por outro lado, se constituir condição para que o utente aceda, por exemplo, a uma prestação de cuidados ao abrigo de um contrato de seguro, se para conseguir aceder nessa qualidade a esses cuidados de saúde, ele necessitar de uma autorização, por exemplo, de um termo de responsabilidade da sua entidade seguradora, o prestador deve também facultar-lhe essa informação sobre a necessidade de emissão de autorizações prévias. Ora, e de que forma é que esta informação deve ser prestada pelos prestadores de cuidados de saúde aos utentes? Em primeiro lugar, deve ser prestada de forma antecipada, ou seja, ainda antes da realização dos cuidados de saúde. Ou seja, o objetivo é que o utente não seja colocado numa situação de pressão quanto à decisão a tomar. Em segundo lugar, essa informação deve ser prestada de forma completa, objetiva e fidedigna, ou seja, deve conter todos os elementos necessários para que o utente, na posse desses elementos, possa fazer uma ponderação livre e esclarecida e tomar também uma decisão livre e esclarecida. Em terceiro lugar, a informação deve ser prestada de forma inteligível, ou seja, deve ser adaptada à capacidade de compreensão do utente. E adaptada em que sentido? A transmissão desta informação deve considerar a personalidade do utente que está a receber a informação, as suas características e opções pessoais, o seu grau de instrução e os seus conhecimentos sobre a sua condição clínica. Ou seja, o mesmo prestador de cuidados de saúde transmitirá diferentes informações sobre o mesmo ato médico a realizar consoante o utente que tem diante de si, ou seja, se o utente tem um grau de instrução maior ou menor, se o utente tem um grau de conhecimento sobre a sua condição clínica é maior ou menor e, portanto, esta transmissão de informação deve ser adaptada à capacidade de compreensão do utente. Em quarto lugar, a informação deve ser facultada também de forma proativa. Isto significa que o prestador de cuidados de saúde deve facultar diretamente ao utente a informação sobre todos estes aspectos essenciais da prestação de cuidados e deve fazê-lo independentemente dessa informação lhe ter sido solicitada pelo utente e independentemente de o utente poder aceder a ela por outra via, por exemplo, através da consulta do pressário afixado numa unidade hospitalar ou através da consulta da informação disponível no site dessa mesma unidade hospitalar. E quem deve, em concreto, facultar esta informação? Ou seja, sobre quem é que recai esta obrigação? Esta obrigação recai, obviamente, sobre a entidade prestadora de cuidados de saúde no seu todo. No entanto, essa entidade prestadora de cuidados de saúde pode delegar essa competência num serviço, que pode ser administrativo ou outro, ou mesmo num profissional, que pode ser o próprio profissional de saúde que assegura a prestação de cuidados ou outro. No entanto, da experiência regulatória da ERSE, a conclusão que extraímos é que é recomendável e desejável que o prestador adote e mantenha em vigor um conjunto de procedimentos internos que norteiem a atuação desses serviços e desses profissionais de saúde nesta matéria. Em segundo lugar, relativamente à questão de saber a quem é que esta informação deve ser transmitida, obviamente ela deverá ser transmitida ao utente a quem os cuidados de saúde vão ser prestados. No entanto, existem circunstâncias em que essa informação pode também ser transmitida a um terceiro. Para isso, será necessário que esse terceiro esteja habilitado específica e expressamente para esse efeito. E pode estar habilitado por força de uma autorização concedida pelo utente. Por exemplo, imaginemos que um utente se encontra incapacitado ou impossibilitado de receber essa informação e nomeou um procurador de cuidados de saúde. Nesta situação, a informação deverá ser facultada a esse procurador de cuidados de saúde nomeado pelo utente. No caso dos utentes menores, a informação deve ser facultada aos seus respectivos progenitores e no caso dos acompanhantes, dos maiores acompanhados, deve ser facultada aos acompanhantes que, como tal, tenham sido reconhecidos por decisão judicial. E quais são, então, as implicações práticas de um direito à informação com este sentido e alcance? Em primeiro lugar,
Os utentes devem saber, com o maior rigor e aproximação possível, qual é o custo total do tratamento e da intervenção que está a ser proposta. Isto para quê? Para que esse utente possa avaliar, possa confirmar se de facto tem capacidade para custear esses mesmos cuidados. Custear por si próprio, ou seja, ser um utente a suportar ele próprio do seu bolso esses cuidados de saúde, ou suportar através do recurso a um subsistema de saúde ou um contrato de seguro de que eventualmente seja beneficiário. Do ponto de vista da entidade prestadora de cuidados de saúde, isto significa que esta se deve abster de apresentar estimativas ou orçamentos de episódios que se revelem incompletas. Ou seja, regra geral, a obrigação que impende sobre os prestadores de cuidados de saúde é de transmitirem aos utentes uma previsão de custos que seja correta e que incida sobre a totalidade dos aspectos financeiros que a prestação de cuidados de saúde irá implicar, ou seja, a informação sobre os atos clínicos, os exames, os consumíveis, os fármacos, que venham a ser previsivelmente prestados ou administrados e cujo pagamento no final possa vir a ser exigido ao utente. Ou seja, o critério aqui fundamental é a previsibilidade. No entanto, existem situações. Peço desculpa que isto cresceu. Existem situações em que essa previsibilidade não é possível, ou seja, ao prestador não é possível fazer uma estimativa sobre a totalidade desses atos, desses exames, desses consumíveis e desses fármacos. E, portanto, nestas circunstâncias, há duas obrigações que impendem no essencial sobre o prestador. Em primeiro lugar, é informar o utente sobre a impossibilidade dessa estimativa. E, por outro lado, é adverti-lo da relevância dessas rúbricas que não foi possível estimar, a importância que elas podem ter no custo total dos cuidados de saúde. Um exemplo prático. Imaginemos que um utente decidiu realizar uma cirurgia numa unidade hospitalar, tendo por base um orçamento que lhe foi apresentado pelo prestador de cuidados de saúde. Esse orçamento prevê um custo total da cirurgia de 1.000 euros. No entanto, nesse orçamento não está contabilizada a utilização do equipamento que com toda a certeza será utilizado no decurso dessa cirurgia. O prestador de cuidados de saúde não a incluiu no orçamento porque, pese embora desconheça o valor específico da sua utilização, sabe, no entanto, que essa utilização desse equipamento terá no mínimo um custo de 500 euros. Ou seja, o prestador de cuidados de saúde, nesta circunstância, pese embora não consiga identificar o valor específico da utilização desse equipamento, deve informar o utente que, no mínimo, a sua utilização terá o valor de 500 euros para que ele, na posse destes elementos, possa, de facto, ponderar se pretende ou não realizar a cirurgia e realizá-la nessa unidade hospitalar. Por outro lado, no que diz respeito aos tratamentos prolongados, ou seja, aqueles tratamentos que implicam a realização de vários e distintos atos clínicos, a obrigação que impende sobre o prestador de cuidados de saúde é de facultar ao utente uma informação sobre o custo total de todo o tratamento e não só de alguns dos atos incluídos nesse mesmo tratamento. Ora, estas são as regras essenciais e cujo cumprimento é obrigatório em geral de todos os prestadores de cuidados de saúde. No entanto, existem circunstâncias em que o prestador de cuidados de saúde não está manifestamente em condições de prestar essa informação aos utentes. Por exemplo, existem circunstâncias em que o prestador não dispõe de elementos suficientes para saber se um determinado ato médico é comparticipado e qual é ou sendo comparticipado, qual é o seu valor específico. Isso é o que acontece, por exemplo, no âmbito de uma prestação de cuidados de saúde ao abrigo de contratos de seguro, ou seja, a entidade prestadora de cuidados de saúde, porque não é parte nesse contrato de seguro, que as partes são o utente e a sua seguradora, a entidade prestadora de cuidados de saúde, porque não é parte nesse contrato de seguro, muitas vezes desconhece as cláusulas particulares da apólice que regulam desse contrato e, portanto, pode, em determinadas circunstâncias, desconhecer, sem obrigação de conhecer, o valor específico de um determinado ato ou se esse ato é ou não comparticipado. E, portanto, nestas circunstâncias, quando essa entidade prestadora de cuidados de saúde justificadamente não informação, não se poderá entender que tenha violado o direito à informação dos utentes. É o que resulta do número 2 da base 27 da nova Lei de Bases da Saúde.
Por outro lado, no contexto de uma prestação de cuidados de saúde no setor privado, mas em que essa prestação de cuidados não é assegurada a título particular, mas sim através do recurso a uma entidade terceira financiadora, por exemplo, o SNS, um subsistema de saúde ou uma companhia de seguros, já há pouco afloramos a questão de o prestador ter a obrigação de identificar, por um lado, a existência ou não dessa convenção e, por outro lado, ter de identificar quais são os concretos cuidados que estão abrangidos por esse contrato ou por essa convenção. Por exemplo, dizer que a convenção abrange a especialidade da obstetrícia, mas que não abrange a especialidade da ortopedia, por exemplo. Deve também identificar na Convenção sobre a Obstetrícia se essa convenção abrange a realização de consultas e a realização de exames complementares de diagnóstico ou não. E, por outro, deve também informar o utente sobre os respectivos preços acordados. Isto porquê? Porque em determinadas circunstâncias, no âmbito de uma prestação de cuidados de saúde, quer ao abrigo do SNS, de um subsistema de saúde ou de uma companhia de seguros, pode dar-se o caso de o prestador de cuidado, de o utente ter de custear também parte desses cuidados de saúde. No caso do SNS, não está a custear propriamente esses cuidados, mas tem que pagar uma taxa moderadora. Mas nos demais casos, o utente pode ter, de facto, de custear parte desses cuidados. Por outro lado, existem circunstâncias em que o utente, para aceder à prestação de cuidados de saúde, enquanto beneficiário de uma destas entidades terceiras, pode ter necessidade de juntar algum documento, de cumprir determinados requisitos administrativos ou obter algumas autorizações para que esses procedimentos sejam realizados. E o prestador de cuidados de saúde deve informar o utente sobre a necessidade da obtenção desses documentos. Por exemplo, um utente que pretenda realizar num estabelecimento convencionado com o SNS um exame complementar de diagnóstico, deve ter de juntar a respectiva credencial emitida pelo SNS. Ou um utente que pretenda realizar uma cirurgia num hospital enquanto beneficiário de um contrato de seguro, deve juntar o respectivo termo de responsabilidade. E esta informação sobre a necessidade de juntar esta documentação ou obter estas autorizações deve ser facultada pelo prestador de cuidados de saúde ao utente. Ora, e qual é, no fundo, a razão de ser da consagração deste direito à informação? Em primeiro lugar, a assimetria de conhecimentos que se verifica entre o utente e o prestador, ou seja, em muitas circunstâncias, o utente de cuidados de saúde não dispõe dos conhecimentos técnicos, científicos, administrativos, contabilísticos, não dispõe dos conhecimentos sobre essas matérias e não dispõe também e muitas vezes não consegue sequer identificar onde termina uma consulta e começa a realização de um tratamento, ou onde termina uma consulta e começa a realização do exame complementar de diagnóstico. E, portanto, o utente encontra-se numa situação de desigualdade material na relação que estabelece com o prestador de cuidados de saúde. E, portanto, é precisamente considerando essa desigualdade material em desfavor do utente e essa assimetria de conhecimentos e de informações que se justifica que o dever de facultar esta informação impenda sobre o prestador de cuidados de saúde para que o utente, na posse desses elementos, possa, de facto, avaliar se tem capacidade financeira para custear esses mesmos cuidados de saúde. Por outro lado, um prestador de cuidados de saúde que faculte ao utente a informação de forma antecipada, objetiva, transparente, o prestador que assegura ao utente esta informação nestes termos está a contribuir para criar uma relação de confiança com o utente e, portanto, a consagração do direito à informação resulta também de um princípio de transparência. No que diz respeito à segunda parte desta intervenção, é que tem que ver com a liberdade de escolha. A liberdade de escolha é, no essencial, o direito de todas as pessoas a escolherem livremente a entidade prestadora dos cuidados de saúde na medida dos recursos existentes. E à semelhança do que se verifica relativamente ao direito à informação, a liberdade de escolha encontra-se consagrada também na Lei de Bases da Saúde e na Lei 15 de 2014, de 21 de março. Sem prejuízo de, nesta apresentação, privilegiarmos do ponto de vista da análise
o exercício da liberdade de escolha nos estabelecimentos privados, identificamos aqui também dois exemplos em que essa liberdade de escolha pode ser exercida nos estabelecimentos públicos. Por exemplo, no âmbito do sistema de livre acesso e de circulação de utentes no Serviço Nacional de Saúde, um utente, em conjunto com o médico de família que é responsável pela referenciação, pode optar por qualquer uma das unidades hospitalares do SNS, onde exista a consulta de especialidade de que necessita e para a qual esteja referenciado. No âmbito do SIGIC, um utente inscrito em LIC, ou seja, inscrito para a realização de um procedimento cirúrgico, quando esse procedimento não seja agendado no prazo legal aplicável, ou seja, em cumprimento do tempo máximo de resposta garantido, este utente pode, nestas circunstâncias e após a emissão do respectivo vale de cirurgia, pode escolher a unidade hospitalar convencionada ou pública que se tenha disponibilizado para recebê-lo por transferência. Relativamente à liberdade de escolha nos estabelecimentos privados, essa liberdade de escolha do prestador de cuidados de saúde só existirá de facto e de forma efetiva se o utente dispuser de conhecimento prévio, antecipado, de todos os elementos fundamentais e necessários para a sua decisão. Isto significa, portanto, que a liberdade de escolha pressupõe o cumprimento cabal do direito à informação, ou seja, existe uma relação, um laço umbilical entre estes dois direitos. Nós identificamos aqui mais 3 exemplos práticos e usuais da nossa análise de violação da liberdade de escolha e de direito à informação. O primeiro, imaginemos que antes da realização do exame, um utente é informado que esse exame tem o custo de 50 euros e com base nessa informação esse utente decide realizar esse exame numa concreta entidade prestadora de cuidados de saúde. No entanto, depois da realização desse exame, o prestador vem informar o utente que afinal o custo não é de 50, mas sim de 100 euros. E isto pode acontecer por várias razões. Nós identificamos aqui 2 que são também as mais frequentes. Imaginemos que entre o agendamento do exame e a sua realização, o prestador procedeu a uma atualização da sua tabela de preços e não informou o utente dessa mesma atualização. Neste caso, temos um caso de transmissão de informação errónea. Por outro lado, pode também dar-se o caso de, no decurso desse exame, terem sido realizados tratamentos adicionais que são cobrados à parte e o utente não é informado que esses mesmos tratamentos não estão abrangidos pelo exame e, portanto, nem sequer é informado sobre o respectivo custo desses mesmos tratamentos. Neste caso, temos um caso de transmissão de informação insuficiente. Um segundo exemplo, um utente que pretende realizar uma consulta de especialidade, no caso de nefrologia, e recebe de um prestador a informação de que pode realizá-la no seu estabelecimento e que pode realizá-la enquanto beneficiário da ADSE. No entanto, após a realização dessa consulta, o prestador fatura a consulta não enquanto beneficiário da ADSE, mas a título particular. Isto pode ocorrer por várias razões, mas nós também identificamos aqui 2 razões que podem ter determinado este desfecho. Por exemplo, imaginemos que, ao contrário da informação que é transmitida pelo prestador ao utente, essa entidade não é de todo titular de convenção com a ADSE e, portanto, os cuidados não podem ser faturados, não podem ser faturados nessa qualidade. Temos aqui um caso de transmissão de informação incorreta ao utente. Mas pode dar-se o caso também de o prestador de cuidados de saúde ser, de facto, titular de convenção com a ADSE, mas essa convenção não abranger a especialidade de nefrologia. E temos aqui um caso de transmissão de informação insuficiente. Um último exemplo. Um utente que pretende realizar uma cirurgia num prestador que é titular de um acordo com a sua seguradora. E, portanto, o utente pretende realizar essa cirurgia enquanto beneficiário do contrato de seguro e procura e encontra um prestador de cuidados de saúde que tenha um acordo com essa entidade seguradora e, portanto, decide realizar aí essa cirurgia. No entanto, antes da realização dessa cirurgia, a seguradora comunica ao prestador que, afinal, declina qualquer responsabilidade pelo pagamento ou mesmo pela comparticipação dessa cirurgia. Aqui a obrigação que impende sobre o prestador de cuidados de saúde é transmitir esta informação atualizada da seguradora ao utente para que ele, na posse destes elementos, possa ponderar e possa decidir se de facto pretende realizar a cirurgia nesta unidade hospitalar, tanto mais que, aceitando prosseguir com a realização da cirurgia, a mesma
de cuidados de saúde não facultar ao utente esta informação atualizada da sua seguradora, prosseguir com a realização da cirurgia e vier depois, afinal, a cobrar-lhe a cirurgia a título particular, terá violado a liberdade de escolha e o direito à informação destes utentes. Ou seja, o elemento comum nestes 3 exemplos é que o utente toma a sua decisão de realizar um exame, uma consulta ou uma cirurgia num determinado pressuposto, seja o custo do exame, seja a comparticipação para a ADSE, seja o copagamento por parte da sua entidade seguradora. E esse pressuposto não se vem a verificar em virtude da transmissão de informação errónea e incorreta por parte do prestador de cuidados de saúde. E, portanto, a decisão do utente não foi uma decisão esclarecida e não foi uma decisão nessa medida livre. Por isso, daí se dizer que nestes três casos se verifica uma violação do direito à informação e da liberdade de escolha. Avançando agora para a última parte desta intervenção, é que tem que ver com as competências e intervenção da ERSE. A ERSE tem desde logo competências ao nível da regulação, que passam por assegurar o cumprimento dos critérios de acesso aos cuidados de saúde em conformidade com o que é determinado quer pela Constituição, quer pela lei. Isso passa por zelar pelo respeito pela liberdade de escolha e pelo direito à informação. Ainda no âmbito das competências de regulação, a ERSE tem também competências para garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes. Isso passa, por um lado, por apreciar as queixas e as reclamações dos utentes que sejam apresentadas, nomeadamente sobre esta matéria, e mais do que isso, acompanhar o seguimento que lhes é dado pelos respectivos prestadores de cuidados de saúde, ou seja, se os prestadores de cuidados de saúde apresentam uma resposta direta à reclamação e a fazem chegar ao utente, se na sequência da situação narrada na reclamação promovem ou não um conjunto de medidas corretivas que visem resolver a situação, etc. Por outro lado, ainda no que diz respeito à competência para garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes, a ERSE tem também competência para prestar informação, orientação e apoio a esses mesmos utentes. Em segundo lugar, a ERSE tem também importantes competências ao nível da supervisão. E até 2014, quando entraram em vigor os novos estatutos da ERSE, o legislador identificava esta competência de supervisão como a possibilidade de a ERSE poder emitir ordens, instruções, recomendações e advertências individuais sempre que tal fosse necessário. No entanto, a partir de 2014, quando entraram em vigor os novos estatutos da ERSE, e na senda do que foi estabelecido na Lei Quadro das Entidades Reguladoras, nomeada não só para a ERSE, mas para outras, mas para todas as demais entidades reguladoras, clarificou-se que estas ordens, estas instruções, estas recomendações e estas advertências individuais poderiam incidir sobre quaisquer matérias relacionadas com os objetivos da atividade reguladora da ERSE, logo podiam incidir também sobre matérias atinentes ao direito à informação e à liberdade de escolha, e clarificou-se também que estas ordens, instruções, recomendações e advertências individuais podiam incluir a imposição de medidas de conduta e a adoção de providências necessárias com vista à reparação dos direitos e interesses legítimos dos utentes. Finalmente, a este propósito, a ERSE tem também importantes competências sancionatórias, que passam desde logo por desencadear os procedimentos sancionatórios adequados, adotar as necessárias medidas cautelares e aplicar as devidas sanções atinentes às infrações cuja apreciação seja da sua competência. Ora, uma das infrações que é competência da ERSE apreciar é precisamente a violação da liberdade de escolha, que constitui a prática de contraordenação punível nos termos descritos na parte inferior deste último slide. Finalmente, relativamente à intervenção da ERSE nesta matéria, ela é antiga e é diversificada. Numa primeira fase, ela passou pela emissão de recomendações dirigidas aos estabelecimentos prestadores de saúde do setor privado, que versavam sobre os direitos dos utentes à quitação integral, à informação e à liberdade de escolha. Mais recentemente, no âmbito dos processos de inquérito que decorrem em termos da ERSE, estas competências passaram também esta intervenção passou também pela emissão de instruções sobre esta matéria, no essencial, instando os prestadores de cuidados de saúde a adotarem e a reverem os seus procedimentos em matéria de direito à informação e liberdade de escolha, adequando-os em conformidade com o sentido e alcance destes dois direitos, tal como temos vindo aqui a descrever, e passaram também pela possibilidade de emissão passaram também pela emissão de ordens de anulação ou de revisão de faturas ou de parte de faturas, e também pela emissão de ordens de devolução de valores indevidamente cobrados. Isto porque em violação dos direitos à informação e à liberdade de escolha dos utentes.
Finalmente, a intervenção da ERSE tem também acontecido no plano sancionatório, nomeadamente através da abertura de processos de contraordenação, nos quais, grosso modo, têm sido aplicadas sanções pecuniárias aos prestadores visados. Em suma e em conclusão, o direito à informação e a liberdade de escolha configuram, na prática, instrumentos de proteção, dos interesses legítimos dos utentes, por força do seu sentido e alcance, acabam por delimitar e balizar o âmbito de intervenção dos prestadores de cuidados de saúde na sua relação com os utentes. Ora, numa prestação de cuidados de saúde no setor privado, essa delimitação é ainda mais clara e evidente, precisamente porque a liberdade de escolha e o direito à informação constituem as traves mestras ao nível do acesso. Ou seja, não sendo aqui aplicáveis as regras que regulam o acesso ao abrigo do SNS, como o princípio da universalidade, o princípio da generalidade e o princípio da tendencial gratuitidade, aquilo que o legislador pretende com o acesso a cuidados de saúde no setor privado é que esse acesso seja livre. E ele será tanto mais livre quanto mais for esclarecido, ou seja, se a decisão do utente realizar ou não uma consulta num determinado estabelecimento prestador de cuidados de saúde e não noutro, for precedida da análise de todos os elementos fundamentais sobre a prestação de cuidados de saúde, nomeadamente sobre as suas implicações financeiras. Finalmente, quando isto não acontece, ou seja, quando o direito à informação e a liberdade de escolha por si só não se revelarem instrumentos de proteção dos interesses legítimos dos utentes, aí caberá à ERSE, no quadro das suas competências, ter uma intervenção. Penso que já concluíste, Hugo. Sim. Tínhamos aqui, muito obrigado pela tua apresentação, tínhamos aqui pano para mangas. Agora vamos abrir aqui um conjunto de perguntas e respostas para quem nos está a ver através das redes sociais da entidade reguladora da saúde, mas ainda antes, e vamos dar aqui um compasso de espera para que as pessoas possam perguntar na caixa de comentários o que acharem por conveniente dentro do âmbito deste fórum, mas eu queria te fazer uma pergunta que é comum e que é Vox Populi nas ruas, que é, por exemplo, eu dirijo-me a um prestador de cuidados de saúde para avaliar o custo de uma cirurgia, seja ela cardíaca ou obstétrica, e solicito a esse prestador um orçamento para esse fim. Por exemplo, recebo um orçamento de 1.000 euros, eu aceito, pois a minha condição económica me permite realizar essa intervenção, mas depois, no final, esse prestador apresenta-me já não é um orçamento, apresenta-me uma fatura bastante superior, invocando a utilização de determinados instrumentos que não referiu no pedido de orçamento. Hugo, esta atuação é legal? Pronto, aqui é a questão da previsibilidade. Esse é o critério fundamental para aferir da legalidade ou não dessa prática. Ou seja, o orçamento, por regra, deve conter a informação sobre todos os elementos que sejam previsíveis de utilizar. Ou seja, todos os elementos, todos os atos médicos, fármacos, etc., que o hospital consegue prever que serão utilizados, o seu respectivo custo deve ser identificado. Portanto, aí dependerá se o desvio que existe entre o orçamento e a fatura decorrer, por exemplo, de uma complicação no decurso da cirurgia, ou seja, que é um fator imprevisível e, portanto, essa complicação no decurso da cirurgia pode obrigar à realização de atos médicos ou de administração de fármacos que não era todo previsível. Essa cobrança desses atos adicionais resultantes deste ato, desta circunstância imprevisível, é legítima e é até desejável, porque o prestador de cuidados de saúde, obviamente, está
esse orçamento, que é o exemplo que eu dei também na minha apresentação, se um utente vai realizar uma cirurgia e nessa cirurgia vai ser utilizado um equipamento com toda a certeza e o orçamento não contempla a respectiva rúbrica que é atinente à utilização desse equipamento, o prestador de cuidados de saúde não está a facultar, pelo contrário, está a omitir uma informação bastante relevante para que o utente possa decidir se pretende ou não realizar a cirurgia nesses termos. Ou seja, eu reafirmo a ideia fundamental da apresentação, ou seja, o critério fundamental é a previsibilidade dos atos que são administrados, os fármacos que são administrados, etc. O critério fundamental é sempre a previsibilidade. E há alguma ação que o utente deva fazer nestes casos? Sim, nesta ação, o caso mais paradigmático e que nós temos tido conhecimento, por regra, quando essas situações acontecem, os utentes fazem chegar à AERS essa reclamação ou apresentam diretamente a reclamação no livro de reclamações do prestador de cuidados de saúde. A AERS faz uma análise da situação. Quando prevê da análise que faz, que pode ser necessário uma atuação adicional, nomeadamente, eventualmente, emitir uma instrução ou uma ordem ao prestador de cuidados de saúde, determina a abertura de um processo de inquérito. Nesse processo de inquérito realiza um conjunto de diligências de investigação instrutórias com vista a apurar cabalmente os factos, ou seja, às vezes nós temos conhecimento da situação, mas não dispomos, por exemplo, das faturas ou dos orçamentos que são apresentados, e aquilo que nós fazemos é solicitar ao utente e, sobretudo, ao prestador que nos remete esses elementos e, portanto, na posse desses elementos, nós fazemos uma apreciação e, se concluirmos que, de facto, houve uma cobrança, por exemplo, uma cobrança indevida, porque em violação do direito à informação e liberdade de escolha, aquilo que nós temos feito é procedido à emissão de ordens de anulação de faturas, caso o utente não tenha procedido ainda ao pagamento, ou ordens no sentido de o prestador proceder à devolução do montante que foi indevidamente cobrado. Por outro lado, depois pode haver também uma intervenção em sede contraordenacional, porque, como disse, a violação da liberdade de escolha configura a prática de uma contraordenação e isso pode dar, eventualmente, asa a um processo de contraordenação, no âmbito do qual o prestador se vai poder pronunciar, obviamente, e depois é feito, e depois, em função dos elementos que constem desse processo de contraordenação, é tomada uma decisão que pode passar pelo arquivamento ou mesmo por uma condenação numa sanção pecuniária. Obrigado, Hugo. Vou fazer mais uma referência. Este Fórum 20 anos, 20 temas está a ser gravado. Ele depois irá ficar disponível nas redes sociais da Entidade Reguladora da Saúde, para quem o pretenda rever e analisar as apresentações. As apresentações não serão enviadas, portanto ficará só a gravação deste fórum, e também as pessoas, ao colocarem as questões no chat deste fórum, elas podem ser exibidas e, portanto, ao abrigo do RGPD, as pessoas também foram informadas que estão a anuir com essa exibição. E, portanto, vamos exibir uma pergunta que é da Anabela Lobo, que pergunta: o valor de 500 € como o menor custo total a apresentar pela entidade prestadora de cuidados de saúde, no caso de não ser possível apresentar o orçamento certo ao utente, é uma recomendação da ERS do conhecimento daquelas? Tenho que ler melhor a pergunta, acho que não estou a entender bem a pergunta. O valor de 500 € como o menor custo total a apresentar pela entidade prestadora, no caso de não ser possível apresentar um orçamento certo ao utente, é uma recomendação da ERS que... Não, aquilo que eu não sei se estou a entender exatamente a pergunta ou se ela está relacionada com aquele exemplo que eu dei durante a apresentação. Ou seja, por exemplo, eu dei o exemplo da utilização desse equipamento, que o prestador de cuidados de saúde não tinha a informação sobre o custo específico da utilização, mas sabia com toda a certeza que ele, no mínimo, ficaria pelo valor de 500 €. E tendo em conta esse exemplo que eu dei, ou seja, se a estimativa de custos no total era de 1000 € e se a utilização desse equipamento é o equivalente a metade desse custo total, é evidente que esta informação
é pertinente e, portanto, o utente deve receber essa informação. Ou seja, eu não estou com isto a sugerir que o prestador de cuidados de saúde deve dar a informação, se não dispuser da informação, deve dar informação incorreta ao utente. Aquilo que eu estou a dizer é, sem prejuízo de o prestador não conseguir identificar ao certo o valor específico de uma determinada rúbrica, se tiver uma ideia aproximada desse valor e se esse valor for importante, considerando o valor global da prestação de cuidados de saúde, não deve, obviamente, omitir esse elemento ao prestador, porque ele será, obviamente, relevante. Ou seja, é diferente um utente tomar uma decisão de realizar uma cirurgia com um custo total de 1.000 euros ou de 1.500 euros. Portanto, ainda que o prestador advirta o utente que são 500 euros, mas podem ser mais. Portanto, não sei se era exatamente este o sentido da pergunta, se estava relacionado com o exemplo que eu dei na minha apresentação, mas fica aqui a resposta. Já agora num outro âmbito, também questões que são muito comuns é o facto de, por exemplo, eu, enquanto beneficiário da ADSE, dirigir-me a um prestador de serviços de saúde e pretender uma consulta. E no momento da admissão ou na marcação dessa consulta, isso é aceite. No entanto, há situações em que, após o término da consulta, o prestador de serviços diz que a consulta vai ter que ser cobrada a título particular, já que não existe uma convenção naquela especialidade com a ADSE. O que é que pode acontecer numa situação destas? Sim, ou seja, esses casos são muito frequentes. Quer a informação facultada pelo prestador pode ser no sentido de não ser titulado da convenção, de não ser titulado de convenção, pode ser no sentido de ser titulado da convenção, mas, por exemplo, o prestador de cuidados de saúde pode ser titulado de convenção na especialidade de obstetrícia, só que essa convenção abrange apenas consultas, não abrange exames complementares de diagnóstico. E muitas vezes existem estas pequenas nuances que não são devidamente transmitidas aos utentes e geram equívocos. Nestas situações, é evidente que essa atuação não é legítima, porque há aqui uma falha de comunicação que é imputável ao prestador de cuidados de saúde e, obviamente, o utente não pode ser prejudicado por essa falha de comunicação e não pode ser onerado, nomeadamente do ponto de vista financeiro, em virtude dessa falha. E, portanto, nessas situações, o procedimento será basicamente o mesmo que eu descrevi há pouco, ou seja, a ERSE aprecia a situação, nomeadamente quando lhe chega através de uma reclamação, determina a abertura de processos de inquérito, nesses processos de inquérito concluir, de facto, pela violação do direito à informação e à liberdade de escolha, emite uma instrução ao prestador, emite eventualmente uma ordem de devolução ou de anulação da fatura e depois pode também proceder à abertura de um processo de contraordenação. Ou seja, no essencial, esta tem sido a prática e a intervenção mais recente da ERSE neste contexto. Muito obrigado, Hugo. Um alerta às pessoas que pretendam colocar questões sobre esta temática ou sobre outros assuntos, podem utilizar a caixa de correio eletrónico da entidade reguladora da saúde, eventos@ers.pt, é um canal que podem utilizar. Também podem consultar a página eletrónica da entidade reguladora da saúde, onde há um conjunto e um manancial de informação sobre esta e outras temáticas e já agora aproveito também para informar que vamos ter uma nova edição deste fórum, 20 anos, 20 temas, no próximo dia 30 de janeiro, às 11h30 da manhã, e o tema será Princípios Orientadores da Entidade Reguladora da Saúde. Hugo, muito obrigado pela tua disponibilidade para participar neste fórum. Boa tarde a todos. Vocês que estão aí em casa também, muito obrigado pela atenção e pela presença na primeira edição do Fórum 20 anos, 20 temas da Entidade Reguladora da Saúde no âmbito dos seus 20 anos. Boa tarde.